Alô, meu povo! Estamos começando mais um Salsicha Cast. Olha quem tá comigo aqui, meu patrão, seu Leonardo Petrelli. Obrigado pela presença, Leonardo. Obrigado a você por me convidar aí para ser o seu convidado a esse novo veículo que está se fazendo um sucesso tremendo, que é o Salsicha Cast, nesse nosso novo estúdio, né? Nessa nova sede, que realmente representa uma nova era da RIC em Maringá. Que legal, bom, tô feliz com o seu Leonardo aqui, mas espera um pouquinho que eu já começo a falar com ele, porque o Salsicha Cast tem um oferecimento... Salsicha Cast, um produto da RIC Podcasts, uma empresa do Grupo RIC. Tá aí, vamos continuar aqui com o papo com o seu Leonardo. O nome do senhor é Leonardo Petrelli ou tem alguma coisa mais pelo meio? Olha, meu nome é Leonardo Petrelli Neto, fruto da sucessão, né? Eu tenho o mesmo nome do meu avô, Leonardo Petrelli, que migrou da Itália pós-guerra e que acabou casando com a minha avó Alice Petrelli e que tiveram um filho único, Mário José Gonzaga Petrelli, que é o meu pai. Então, portanto, Leonardo Petrelli Neto é com muita honra, né, o nome que eu carrego do meu avô. Então, que legal. Foi aí o início aí da origem da nossa família. Casado com a dona Carla, quantos filhos? Sou casado há 35 anos com Carla Kersten Carvalho Petrelli, uma Catarina muito simpática, uma boa cantora, uma boa mãe, uma boa companheira, que vem aí trilhando a minha história junto comigo há 35 anos. Temos 2 filhos muito especiais, o Eduardo Carvalho Petrelli, que tem 31 anos, um empreendedor, uma figura que mora hoje em São Paulo, trabalha em empresas de tecnologia, de serviços, enfim, um garoto brilhante. E tenho também o meu outro filho, Mário José Gonzaga Petrelli Neto, carrega o nome do meu pai, né, com muito orgulho, que está aí também iniciando sua vida profissional, também uma figura especial, que está trabalhando inclusive agora conosco aqui dentro do grupo, na área de entretenimento. Então, uma família linda, uma história muito bonita de formação aí de um núcleo familiar e tem aí com certeza muitos anos de felicidade pela frente. Tenho irmãos, né? Tenho 4 irmãos. Minha família, minha mãe, né, e meu pai tiveram 5 filhos, né? A Luciana, que é a minha mais velha, que está morando em Florianópolis. A minha família inteira praticamente mora em Florianópolis. Meu pai era Catarina e minha mãe paranaense, casaram, moraram um tempo no Paraná, depois voltou para Santa Catarina. E teve Luciana e eu, Leonardo, segundo, Mário José Petrelli Filho, que é um advogado, mora em Florianópolis também, e o Marcelo Corrêa Petrelli, que é o caçula, quase caçula, que cuida das organizações de comunicação lá em Santa Catarina. E por fim temos a caçula aí lá, a nossa Rosimar Petrelli, todos morando em Florianópolis. Como é que começou o seu Leonardo Petrelli na comunicação? Foi do nada? O senhor gostava de comunicação? Como é que tudo começou? Eu fui influenciado, meu primeiro emprego, meu primeiro trabalho foi... eu tinha o fascínio pela imagem e eu fui fotógrafo. Comecei trabalhando como fotógrafo. Meu primeiro emprego foi na Fundação Teatro Guaíra. Eu fiz um ano e pouco de fotografia do corpo de baile do Teatro Guaíra, na época um corpo de baile muito profissional, muito competente, e eu acompanhava a vida das bailarinas, né? Era um colírio para os nossos olhos, né? Eu acompanhava todas as aulas e também espetáculos, enfim, comecei sendo picado aí por essa parte da imagem, né? Depois disso eu fui trabalhar, eu fui estudar administração no Rio de Janeiro, né? Não passei no vestibular, fui na PUC, eu estudei por um tempo lá, me frustrei muito com o curso de administração e fui transferido para Curitiba, para comunicação. Lamentavelmente, naquela época, um jovem, né, muito inquieto e tal, a comunicação estava em greve, né, na época federal, me frustrei com isso e acabei indo para os Estados Unidos me formar ali sim em cinema e televisão. Então eu fui sempre uma pessoa guiada pela imagem e acabei me formando em televisão na área de produção, na área de direção
em uma universidade que tinha na sua estrutura um próprio canal de televisão, tinha uma estrutura também muito expressiva na área de cinema, fiz cinema em Hollywood, e foi isso que me levou, né, a me aproximar desse ambiente de televisão. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu fui pedir emprego, né, para a Rede Globo de televisão. E eu tinha aprendido muito, naquela época ainda se engatinhava muito, tinha muito pouco conhecimento na área de produção, de planejamento, né, de realmente gestão na área de cinema e televisão, coisa que eu me aperfeiçoei e me especializei nos Estados Unidos. E a Rede Globo acabou achando no meu conhecimento um conhecimento muito interessante para iniciar. Ela estava naquela ocasião implantando um núcleo de cinema, televisão de uma produção mais sofisticada, num núcleo no Rio de Janeiro chamado Harriet Richards, que era lá na Tijuca, onde os grandes cineastas e pessoas que queriam fazer algo diferente na televisão brasileira foram parar. E aí eu me engajei nesse time, um time maravilhoso, Avancini, Paulo Afonso Grisoli, Daniel Filho, Guel Arraes, figuras muito talento que queriam construir uma televisão diferente no Brasil, né, com muito mais conteúdo, não apenas sair só do formato novelesco, mas fazer até novelas mais sofisticadas. A gente acabou fazendo um núcleo de minisséries, né? A gente fez O Meu Destino e Pecado, Nelson Rodrigues, fizemos Máfia do Brasil, fizemos uma série fizemos Carmen, né, de Bizet, fiz aí vários produtos de adaptação de grandes romances, né, de autores brasileiros. Por fim, fiz lá, foi a última obra que a gente acabou sendo envolvido, é O Tempo e o Vento, né, que foi uma produção épica na época. Participei também da confecção do Armação Ilimitada, que era um programa de humor, né, com Emílio de Biasi, Cadu Meliterno, enfim, que rompia os padrões de comportamento da época, enfim. E eu fui uma pessoa muito privilegiada com essa experiência. Trabalhei na Globo por 3 anos e pouco. Estava tendo uma carreira muito boa na Globo, fui diretor de produção, tinha tido convites para ser diretor de obras, enfim. Quando meu pai, que era uma figura também muito sedutora, meu pai sempre foi uma pessoa ligada à área de seguros, teve a sua carreira toda profissional, foi vice-presidente do Bradesco Seguros, Atlântica Boa Vista, essa foi a vida dele, né, no mercado securitário. Mas ele sempre foi um apaixonado por comunicação. O avô dele dizia que o avô dele já tinha tido lá um jornal, um jornal semanal em Nápoles, e ele, quando também começou a carreira dele de estudante, ele também foi foca de um jornal em Curitiba, ele fazia todo o acompanhamento de reportagem da Assembleia, enfim, ele foi sempre contagiado, né, pela área de comunicação. E ele sempre estava analisando oportunidades de entrar nesse ramo. Foi quando então nós éramos amigos, sempre fui muito amigo do meu pai, uma pessoa que foi meu pai, mas também foi o meu inspirador, foi uma figura que tinha uma amizade muito boa, muito próxima dele. E nós nos encontrávamos quase toda semana no Rio de Janeiro, porque eu trabalhava lá na Rede Globo, ele também morava lá no Rio de Janeiro, trabalhando na Atlântica Boa Vista na época, que era uma grande seguradora do Brasil. E ele, toda essa semana, ele vinha com uma ideia, né? Ele era muito inquieto de vamos fazer alguma coisa juntos, queria entrar na área de comunicação e tal. Foi quando surgiu uma oportunidade de adquirir a estrutura de comunicação do Grupo Positivo, em 1987. O Grupo Positivo vinha passando por alguma dificuldade e queriam se livrar da área de comunicação que eles tinham investido, na Rádio Independência que ele tinha, que é a origem inclusive do nosso nome, uma rádio muito forte em Curitiba. Tinha a outra chamada FM 104, que era uma FM também de muito sucesso em Curitiba, e tinha uma pequena televisão em Cornélio Procópio, né? Venderam esse negócio para o Grupo Positivo, o Grupo Positivo achava que entendia de comunicação, fizeram um monte de bobagem, perderam muito dinheiro e queriam se livrar disso. Foi quando então meu pai achou a oportunidade de me convidar. Eu gostei do convite, porque era um convite de uma empresa ainda muito pequena, mas que ele disse, olha, gostaria de fazer com que você fosse provocado aí por um estímulo de participação acionária, né? Que eu acho que eu reputo isso como uma mensagem, uma provocação muito boa
né, para os pequenos empresários que querem crescer, alguns, né, hoje tem muito disso de startup, de novas empresas, você sempre fazer com que as pessoas se sintam donas, né, do empreendimento, ou parte donas. Então foi o que me motivou. Eu resolvi então largar a minha carreira que eu tinha na Rede Globo e tentar aí empreender com ele. Foi quando eu vim em 1987, 88, eu saí da Rede Globo e iniciamos então a implantação do grupo que na época, né, se chamava Sistema Sul de Comunicação. Era uma ideia de fazer uma rede no Sul, e nós éramos afiliados da Manchete. Rede Manchete. Rede Manchete. Naquela época, né, não sei se, bom, eu estou com 62 anos, muita gente não se lembra, mas a Manchete surgiu com a cassação de uma grande rede, que foi inclusive rede naquela ocasião até muito mais forte, expressiva e maior do que a própria Rede Globo, que por muitos anos foi também a grande rede do Brasil, que era a Rede Tupi, do Chateaubriand, Assis Chateaubriand. E aí foi cassada essa rede do Assis Chateaubriand e foi desmembrada em duas estruturas que o governo habilitou, quer dizer, cedeu essas concessões, que foi a formação, o início das duas redes que hoje são o SBT e a Record, né? Que na época era o SBT e a Manchete. O grupo Tupi, né, cindiu, né, foi cassado, depois cindiu, e se formou então a TVS na época, que o Silvio Santos ficou com algumas concessões, e a Rede Manchete ficou com outras concessões. Foi quando a gente achou uma oportunidade de se afiliar à Rede Manchete e dali iniciar a nossa trajetória de implantação da rede de comunicação que hoje é, e que com a quebra da Manchete nós acabamos aderindo à Rede Record, que tinha lá um projeto também de implantar uma rede. Então a Record acabou comprando algumas concessões que a Manchete saiu do mercado, e aí formou essa nova rede. Então hoje a gente tem essa parceria fantástica com a Record, né? Foi uma aposta também, porque a Record também estava muito no início e não tinha muita experiência em comunicação, mas tinha um desejo muito grande, uma obstinação grande de fazer uma rede nova, diferente, para combater essa hegemonia, né? Que fez muito mal para o país, essa coisa dessa concentração absoluta de audiência e de faturamento publicitário numa única rede, né? Com uma única opinião, com uma única defesa de valores e tal. E graças a Deus a Record, com muito afinco, com muita persistência e perseverança, acabou criando aí essa segunda opção, e nós, parceiros deles, somos aí líderes também de audiência hoje no Paraná. Começou tudo com uma radinha lá em Curitiba e uma televisãozinha em Cornélio Procópio. Dali foi expandindo, aí vocês conseguiram comprar... Olha, Salsicha, eu na época não tinha sinal no Paraná inteiro, só tinha sinal em Cornélio Procópio, e tivemos 3 diretores que me ajudaram muito, né, a empreender aqui. Era o José Bianchini, que era uma figura, que era um professor que aprendeu televisão também junto conosco, e eu e o Bianchini, através também do outro técnico na época, o Emiliano Nornag, fazíamos uma peregrinação, né, nos municípios do interior, indo de município em município, pedindo para usar uma pequena torre, subir um transmissor, e aí a gente pegava a nossa televisãozinha com o nosso Fiat Uno, entrava nos bares para ligar a televisão para ver se pegava o sinal, não pegava, ou seja, quase um bandeirante, né? Eu acho que a formação da Rede Independência se deu exatamente como um bandeirante desbravando aí o mato, né, e uma floresta, fazendo de picada, né, através de município em município, levando o sinal, que na época muitos dos sinais eram de canais que não tinham muita potência, era de difícil transmissão, de difícil recepção, mas com muita luta, né? Com muita luta ao longo desses 30 anos aí, a gente tem uma cobertura quase de 99% dos municípios do Paraná, que foi feita aí como se fosse capeando, né? Essa coisa que você fala. Foi na raça. Foi na raça mesmo. Então surgiu dessas 2 emissoras de rádio, e aí depois nós fizemos Cornélio Procópio, fomos a Londrina e ganhamos Maringá, né? Nós fizemos a concessão de Maringá, que foi em 1989, final de 88, 89, implantamos Maringá, depois implantamos Toledo, e daí de cada uma dessas estruturas fomos ramificando aí, expandindo o sinal através de repetidoras, até que a gente atingiu o sinal da televisão
o Paraná inteiro. Paralelamente, nós, pela origem do grupo, que foram as rádios, né? Nós sempre gostamos muito de rádio. Você é um radialista também, Eu sou né? apaixonado pelo rádio. Eu também sou apaixonado pelo rádio. Eu acho que o rádio, ele tem a instantaneidade, né? Ele tem essa capacidade também de você, pelo próprio áudio, imaginar coisas. Então, hoje, a gente fez aí uma implantação do RIC Podcast, né? Que é um outro veículo, como você mesmo está fazendo aqui, né? Do Salsicha Cast, que é uma nova modalidade aí do futuro de um rádio inovador, né? Um rádio que também pode trazer dramaturgia, pode trazer um outro tipo de informação. Então, a gente surgiu do rádio e aí, paralelamente, fomos crescendo através da parceria também que tivemos com a Jovem Pan. Nós nos associamos também como primeiro afiliado à Jovem Pan em Curitiba, e daí de Curitiba nós fomos para Ponta Grossa, fomos para Cascavel, Londrina, Maringá. Agora nós estamos com uma rede de rádio, quase 8 rádios, né? Nós temos 3 rádios ligados à Jovem Pan, mais 3 rádios ligados à Jovem Pan News, temos a Folha FM e estamos expandindo aí, né? Paralelamente também agora com esse novo momento da digitalização, estamos crescendo muito em outras verticais, né? A vertical do site, do digital. Nós estamos aí com o RIC+, que hoje é o segundo maior site de notícias regional do Brasil, do Paraná, né? Estamos entrando com o RIC Podcast, estamos com a nossa revista Top View, que é uma revista mais focada ao público A, então um público mais de um padrão, um clube de padrão de vida e tal. E essa revista não é mais só uma revista, é uma plataforma digital. Então a gente acredita muito, sabe, Salsicha, em comunicação. Eu acho que da mesma forma que meu pai foi contaminado, né, com esse setor de informação, comunicação, que é um setor apaixonante, eu também fui, através de um percurso diferente, onde eu comecei com fotografia, cinema, televisão, e aí eu vim parar aqui fazendo esse trabalho junto com meu pai, que é a implantação dessa rede, que hoje é uma grande rede chamada RIC. Falar para mim da paixão, porque a comunicação é uma paixão. Eu sou apaixonado por comunicação. Eu gosto de televisão, eu gosto de rádio, eu gosto da internet, que a internet pegou a gente também pelo braço, falou, vem aqui, ó, é Facebook, é Instagram, é YouTube, é tudo, e a gente consegue se comunicar. A paixão, ligado o senhor na comunicação do Paraná, o senhor falou, não, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu vou fortalecer, e é esse estado que eu vou seguir para minha vida com a comunicação? Eu defendo muito, e eu sempre defendi ao longo da história do Grupo RIC, um foco, né, muito na regionalização. Isso não significa que nós vamos parar por aqui, que nós não vamos expandir as nossas atuações fora do Paraná. Mas o que eu digo é que nós precisamos ter um DNA. E a alma, o DNA do Grupo RIC é ser especialista em paranaense. Sim, especialista em o que o Paraná faz de melhor. Eu digo que a gente deve ser imprescindível no Paraná. Nós deveríamos ter na nossa marca, o nosso propósito, é ter na alma, no coração dos paranaenses, uma referência de que o que se quer sobre o Paraná seja entretenimento, informação, jornalismo factual, seja informação de lazer, informação da economia, informação da política. Se pensou o que aconteceu no Paraná, que a RIC seja a referência. E isso significa que, primeiro, a gente precisa ser especialista no Paraná para que o mundo que busque informação do Paraná nos consulte. Então, nada mais óbvio que, de repente, se eu tenho lá na Austrália alguém interessado em saber como é que o maringaense vive, né, ou como é que o maringaense tem suas qualidades de vida ou os seus costumes, que ele enxergue a RIC como referência. Se de repente tem lá o porco no rolete de Toledo, né, e o mundo quer conhecer o porco no tolete de Toledo, ele vai procurar a RIC. Se ele quer saber sobre como é que desce o rio Nhundiaquara em Morretes, ou como é que come um barreado, ele tenha o Grupo RIC como referência. Então, o foco nosso é ser especialista no Paraná para o mundo. Então, é continuar assim, fazendo com que a gente esteja cada vez mais próximo, né, do maringaense, do londrinense, do curitibano, para que a gente saiba efetivamente, com qualidade de informação, o que ele quer, o que acontece aqui, e que isto sirva de fonte de informação
para o resto do mundo. Eu acho que isso é o futuro que eu quero desenhar para o Grupo RIC. E o investimento também que o senhor faz, né? Através da família, do grupo, porque, por exemplo, a sede de Maringá, uma sede ficou belíssima, mas o investimento de mais de 5 milhões. O empresário fala, não, eu vou colocar o dinheiro em Maringá porque eu sei que eu vou ter o retorno. Isso também... Não, com certeza, eu acho que esse é o propósito final. Quer dizer, a partir do momento que eu tenho uma proximidade com a minha audiência, que a audiência confia em mim, né? Em mim que eu digo em nós, no Grupo RIC, que entende que eu tenho um engajamento dessa audiência, eu tenho com certeza a possibilidade de fazer com que marcas que queiram conversar com esta audiência me utilizem para chegar a essas pessoas e, portanto, fazer com que as marcas sejam mais consumidas, sejam mais reconhecidas. Então, no fundo, eu estou atrás de um engajamento, né, de uma adesão grande com a audiência do Paraná, para que esta audiência, a partir do Grupo RIC, seja uma fonte de uso dos grandes empresários, das grandes marcas que querem usar essa audiência para melhorar sua performance de consumo, de desenvolvimento dos seus negócios. O senhor busca o melhor no mundo todo para trazer para dentro da empresa do senhor. Queria fazer uma pergunta para o senhor Leonardo Petrelli. Como vai ser a comunicação de agora para frente? A comunicação do futuro, que já mudou muito, da televisãozinha lá, que chiava, que tinha gente que colocava ali uma telinha na frente para ela ficar colorida. Hoje já temos smart, hoje já você assiste filme através da televisão. Como vai ser o futuro da comunicação? O senhor sabe falar? Olha, o que eu digo assim, que eu digo com muita propriedade, com muito orgulho e entusiasmo é o seguinte: eu acho que o Grupo RIC está preparado para o futuro porque tem um time fabuloso. Eu costumo dizer nas nossas convenções que a gente tem o tal do Dream Team, né? O time dos sonhos. Eu tenho um time fantástico, eu tenho diretoria fantástica, eu tenho um time de jornalismo fantástico, eu tenho apresentadores fantásticos. O meu time é muito bom, né? Porque a gente tem aí um ambiente, né, corporativo muito saudável, onde as pessoas enxergam que a gente tem um propósito, que a gente quer crescer e assim por diante. Com esse time, né, nós temos que construir junto com a comunidade o futuro da comunicação. Porque quando nós tínhamos lá nosso tempo, né, que a gente assistia televisão sentado no sofá, ou ouvia o radinho lá da forma como você fazia o rádio, esse formato existia de uma forma muito pré-estabelecida, mas isso não existe mais, né? E qual será o formato do futuro? Ninguém sabe. O formato do futuro é essa mudança de jornada de consumo do próprio cidadão. E isso a gente tem que continuar acompanhando, usando das tecnologias, usando dos novos veículos, usando do mundo digital, para que o nosso conteúdo acompanhe a jornada da nossa audiência, fazendo com que ele perceba, e esse é o grande desafio, que a gente esteja presente o tempo todo. Então você, Salsicha, por exemplo, levanta de manhã, você pode se comunicar com a nossa audiência através das redes sociais. Você chega aqui no nosso estúdio, você comunica com a nossa audiência através da televisão, e esse mesmo produto que está transmitindo via televisão aberta para os 2 milhões de habitantes que cobre a RIC TV, ela está sendo transmitida também no streaming do nosso YouTube para o mundo inteiro, né? Então o cara que está lá, eu mesmo costumo de vez em quando, na hora do almoço, assistir você, porque eu quero saber o que você está falando, eu quero saber o que está acontecendo em Maringá, né? Aí você vai para o podcast, aí você vai para o rádio. Então você, como nós, né, todos os nossos comunicadores, todos os nossos produtos, tem que estar em todas as plataformas a todo instante, atingindo a nossa audiência em formatos diferentes, né? Porque você, com o BG, a pessoa fica lá assistindo as matérias inteiras, né, com todos os comentários. Quando você vai para as redes sociais, o seu conteúdo deve ser formatado de uma maneira diferente, talvez mais ágil, mais rápida, através do TikTok, através do Instagram, através do Facebook. Cada uma das redes sociais tem um formato. Então cabe a nós fazer com que a nossa informação que a gente constrói, a gente faz muita informação todos os dias. Você imagina que a gente faz 7 horas de programação regional só na televisão em cada uma das nossas geradoras. Então a gente faz praticamente 30 horas, né, por dia, né? São centenas de funcionários profissionais fazendo conteúdo, fazendo reportagens, fazendo entrevistas, e que esse produto deve ser recortado e reproduzido em outras plataformas, a fim de que a gente seja percebido o tempo todo. Eu acho que esse é o desafio do futuro. Eu tenho certeza que tecnologicamente a gente está preparado,
Recursos humanos a gente tem de sobra, a gente tem um time fabuloso e lógico que a gente tem aí um desafio de fazer com que cada vez mais a gente seja percebido por essa audiência, por esses jovens, por essas figuras que estão aí entrando no mercado. Vou falar da vida pessoal agora. Fiquei sabendo, me passaram uma notícia, não sei se é verdade, que o senhor era um dos melhores surfistas das praias, pegava a onda, mas daquelas bitelonas mesmo. Olha, eu era um bom enganador. Eu dizia que surfava, eu tinha 4 amigos que eram surfistas, eu ia na onda, porque eu sempre fui um cara muito inquieto, eu adorava viajar. Eu surfava, eu meio que dava banho na prancha, mas usava surf como um propósito, como uma desculpa para conhecer o Brasil. Eu fiz várias viagens, né, surfando, usando o surf como uma desculpa, mas para conhecer um Brasil que infelizmente hoje a gente não consegue mais, né? Eu fiz, eu tinha lá uma Brasília, tinha ali um Fusquinha, um amigo meu, a gente colocava 5 pranchas em cima e tal, o Fusquinha passava de 70 por hora, eu já perdia, chacoalhava tudo. E a gente foi nesse Brasil afora, aí eu conheci conheci praias do Brasil inteiro até Natal, depois eu fiz uma Belém Brasília, conhecendo o interior do país, acampando em parques, acampando em posto de gasolina, comendo PF, e foi uma forma eu acho que foi uma oportunidade de eu conhecer um Brasil que, lamentavelmente, hoje os jovens não conhecem, não têm essa oportunidade de saber que tem um Brasil maravilhoso aí fora, que tem uma diferença social enorme, né? Que é importante que a gente tenha essa sensibilidade, a gente como grupo de comunicação tem essa missão, né? De procurar ajudar a diminuir essas diferenças sociais, né? Ninguém quer um país onde tem pessoas que ainda passam fome, que tem dificuldade, né, de obter emprego, de ter um futuro para o seu filho, para o seu neto. Então, isso também é importante a gente estar sensibilizado para isso, né? A gente tem ainda muitos desafios e a gente precisa cobrar governos sérios, governos que realmente têm uma responsabilidade maior com o dinheiro público, enfim, para fazer um Brasil melhor. Mas eu, surfista, eu enganava bem. Mochileiro. Hoje a palavra é mochileiro. Vou pegar a mochila, vamos para onde? Vamos para Salvador. Boa. Antigamente dava para acampar em qualquer lugar. Estava falando do meu filho esses dias que lamentavelmente você não tem a segurança, né, que permite você hoje acampar. Me lembro que eu acampei no Jardim de Alá em Salvador. Hoje em dia no Jardim de Alá levam o carro, levam tudo. Eu acampava na praia da Arraial da Ajuda, em Trancoso, no meio da rua e tal. Então hoje, lamentavelmente, não tem, mas foi uma experiência belíssima que eu tive na vida. O senhor falou de segurança. Alguma vez, algum medo, alguma coisa surpreendeu o senhor? Eu fui. Não, assim, não foi nada grave, mas eu passei alguns perrengues aí ao longo da minha vida com surfista. Mas é mais pegadinha, né? Você pega uma praia de um cara que é nativo, ele vai lá e fura o pneu do teu carro, entendeu? Rouba a prancha, aí você tem que ir atrás para pegar de volta, mas faz parte da vida. O senhor, me falaram que o senhor teve uma vez que acabaram roubando o senhor, levaram tudo. Ficou só com a roupa do corpo? Foi uma malandragem que eu fui surfar em Ibituba e aí veio um rapaz à noite oferecendo para nós, vamos beber uma cachaça aqui e tal, muito simpático o rapaz. Conversador? Tá bom, conversador e tal. Tomamos uma garrafa inteira. Aí no final ele dizia assim, pô, que cara simpático, né? Que praia agradável, vamos continuar aqui e tal, vamos todo mundo dormir meio torrado. No dia seguinte, quando levantamos, não tinha mais nada. Eu tinha nos levado tudo. O camelo levou tudo embora. Levou tudo embora. Nossa, mas que praia simpática nada. Alguma outra história que mexeu com o senhor também dessas aventuras aí? Olha... O senhor consegue lembrar? Furou o pneu da Brasília algumas vezes, não? Eu tive uma história interessante, foi coisa de jovem. A gente estava saindo de Brasília para Belém, pegar Belém-Brasília, né? Que é uma viagem longa de quase 2.500 quilômetros, né? Se eu não me engano. Aí aquele jovem meio negligente, assim, a gente foi colocar gasolina e estava saindo um pouquinho de fumaça no cano de escape. Eu digo, esse negócio tá com problema de óleo e tal. Eu disse, a gente vê isso em Belém. Só que esquecemos que era 2.500 quilômetros. Era pertinho. Chegou em Belém e fundiu o motor, né? Ficamos sem dinheiro, sem nada. Ai, que legal. Histórias boas para contar, que legal. Eu tive uma adolescência muito boa.
pude assim aproveitar de forma muito simples. Eu não tive nenhuma adolescência de mimos, né, de excessos. Foi sempre uma coisa muito simples, mas eu soube aproveitar dentro dessas oportunidades de conhecer o Brasil, ter boas amizades e formar o meu caráter, né, que é um caráter, eu me enxergo uma pessoa muito inquieta, uma pessoa que está sempre aí disposta a aproveitar oportunidades que me deem experiência, né, e me deem também oportunidades de empreender, de ter resultados, enfim. Também já tive meus percalços, né? A gente tem aí quedas, né, que ajudam você a crescer e a ser uma pessoa melhor. Eu acho que a infância da gente dá o destino da vida. Por exemplo, hoje em dia a criançada só quer o zap-zap, é só no celular. Minha época era de brincar de betes na rua, de esconde-esconde. Caçador, né? A mãe não ficava brava porque sabia que estava na casa da vizinha, que a vizinha estava cuidando. Quando nós estava brincando de bola na frente da minha casa, os outros vizinhos também estavam sossegados porque não tinha o perigo, não tinha o risco. Hoje, a gente vê eu tive um período da minha adolescência, da minha infância. Eu fui morar, meu pai estava construindo uma casa que a gente ia se mudar e ele precisou economizar, enfim, vendeu tudo que tinha. E nós tínhamos uma chacrinha perto de Curitiba e fui morar nessa chácara, Miranda Tamandaré, que hoje é uma cidade, né? E eu passei um ano e meio nessa chácara e foi um período muito, muito, muito bonito, assim, muito feliz da minha vida. Tinha cachorro, tinha cavalo, né? Final de tarde a gente ia andar a cavalo, estava tudo muito livre, muito a natureza próxima e tal. Tenho boas lembranças disso, né? Que é uma coisa que você não tem mais. Brincava de coisas simples, né? Carrinho de rolemã, né? De bicicleta que não era nada especial, né? Com coisas que realmente a natureza te dava. E foi realmente uma experiência que eu lembro até hoje e carrego no coração, assim, uma experiência muito simples que ajudou também a me formar aí esse caráter aí dos valores que eu tenho. Que legal. Para a gente finalizar, queria que o senhor falasse sobre Maringá, a empresa do senhor, a família do senhor, teu menino quer vir conhecer e ficar com a gente aqui um tempo em Maringá. Como é que o senhor vê Maringá, uma cidade do futuro, uma cidade que está crescendo, uma cidade onde o senhor investiu? Maringá é uma cidade diferenciada demais. Eu não tenho dúvida, a gente tem Maringá como o segundo polo mais importante do grupo. Eu não posso, evidentemente, ser hipócrita dizer que Curitiba não é o nosso, né, a cidade mais importante do estado, é a capital, é onde a gente tem a cabeça de rede. Mas fora Curitiba, Maringá a gente enxerga o maior potencial de crescimento do nosso negócio, né? Porque, primeiro, nós temos aqui um mercado maduro, né? Um mercado onde tem empresários muito robustos, um associativismo muito forte, o setor de comunicação também muito robusto. Nós temos bons empresários, né, que fomentam, que geram oportunidades aqui. E além de que é uma cidade muito rica, né, e que tem uma ambição muito grande. Eu gosto dos maringaenses, porque os maringaenses são sempre sonhadores, né? A gente conversa com alguns empresários aqui e alguns dizem que querem transformar Maringá na Dubai do futuro, outros da Singapura do futuro e assim por diante. Tem vários nomes para Maringá e a gente enxerga Maringá como uma cidade de grande potencial. Além de ser uma cidade aprazível, uma cidade gostosa, uma cidade bem urbanizada, que é bem gerida, né? Apesar, né, a gente politicamente às vezes tem um cara que é melhor, outro é pior, uns fazem bobagem, outros não importa, mas o fato é que Maringá, na média dos seus gestores, sempre foi muito privilegiada, né? Diferente de outras cidades do Paraná, que lamentavelmente tiveram prefeitos ruins e com problemas de corrupção, enfim. Maringá sempre foi uma cidade muito parecida com Curitiba. Ela teve um percurso de políticos meio linear, né? E sempre realmente crescendo. Então eu vejo Maringá, a gente tem muito interesse em crescer, não só entregando essa sede, mas também olhando para novas oportunidades de negócios, de mídia. Nós vamos provavelmente entrar num ambiente de OH, né? A gente tem o Out of Home, que é um braço de crescimento do grupo, essa coisa do mídia digital, né? A gente enxerga isso como um braço importante para o Grupo T. Nós vamos acelerar também no grupo a área de eventos e de entretenimento, que também é um outro braço de se comunicar com a audiência. Então tem muitas oportunidades aí que com certeza farão do Grupo RIC cada vez mais próximo e próspero,
junto com os nossos parceiros. Que legal, muito obrigado, agradeço o senhor pela presença aqui no nosso Salsicha Cast. Em nome dos 80 funcionários que nós temos, só quero agradecer o senhor mais uma vez pelo investimento, pela confiança, pela maneira do senhor tratar a gente aqui na televisão, deixar a gente com a liberdade de fazer o comentário para defender o nosso povo, buscar o que acontece em Maringá e na região para informar a população, porque eles querem saber a notícia local, eles querem saber o que está acontecendo lá no Requião, no Cidade Alta, em Sarandi, em Paysandu, lá em Umuarama, lá em Campo Mourão, e o senhor nos dá essa liberdade. Eu agradeço de coração em nome de todos os funcionários e, claro, dos telespectadores também. Espera um pouquinho que eu vou despedir do senhor. Toma uma aguinha aí. Você acompanhou o Salsicha Cast, que tem um oferecimento... Salsicha Cast, um produto da Rick Podcasts, uma empresa do Grupo Rick. Tá aí, estamos encerrando mais um Salsicha Cast. Foi legal a conversa com o meu patrão. Eu chamo ele de meu patrão, seu Leonardo Petrelli. Mas eu não quero ir embora antes, Salsicha, de fazer um agradecimento especial a todo esse time, né, que compõe a Rick TV Maringá, ao Fábio Góes, a Kátia, a você, Salsicha, ao Nader, a esse time todo que está aqui junto conosco, cuidando desse primor que é a entrega do nosso conteúdo. Eu tenho muito orgulho, como eu falei logo no começo, tenho muito orgulho desse time. Acho que a gente não tem limites aí, não tem obstáculo pela frente com um time como esse. Esse é uma gratidão, um agradecimento, porque eu posso receber em nome do grupo, como recebemos lá na Câmara Municipal, prêmios, homenagem e tal, mas isso não é hipocrisia falar, isso eu não me sinto eu agraciado por isso, porque isso é um agraciamento de todo o time. Muito obrigado a vocês e parabéns, vocês é que estão de parabéns. Muito obrigado, senhor. Agradeço o senhor Leonardo inaugurando esse novo ambiente do nosso Salsicha Cast. Obrigado, compartilhe o vídeo aí, deixa o joinha e vamos para o próximo podcast. Na sequência. Obrigado, seu Leonardo. Um abraço, Salsicha, tamo obrigado. junto. E tamo junto no Salsicha Cast. Até o próximo, hein?